Neste processo iniciático, os ensinamentos foram através da cultura judaica, egípcia, tibetana e indiana, para que Jesus conseguisse alcançar a sua consciência máxima. Jesus teve a sua infância onde, com o auxílio da sua mãe Maria, ele foi despertando aos poucos, conforme nós encontramos em Lucas, capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. De acordo com o Evangelho de São Mateus, a Sagrada Família, que era Jesus, Maria e José, fugiram para o Egito com medo que o imperador Herodes matasse Jesus. Essa epopeia durou em torno de 3 anos e meio. Em Mateus capítulo 12, versículos 13 a 23, ele diz: Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José então levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José então levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. No Egito, a Sagrada Família morou em uma gruta na cidade do Cairo, num bairro que chama-se Copta. Sobre essa gruta foi construída uma igreja que chama-se a Igreja de São Sérgio e que é visitada por milhares de pessoas todos os anos. Em 1901, o escritor Ousley publicou o Evangelho dos 12 Santos. A origem desta publicação foram os documentos encontrados no mosteiro budista Remis pelo russo Nikolai Notovitch em 1877, onde ele descreve essa passagem da vida de Jesus desconhecida. De acordo com os manuscritos tibetanos, Jesus viveu dos 13 aos 28 anos no Tibete, nas montanhas do Himalaia e na Índia, onde viveu entre monges, santos e sábios. Jesus havia deixado a sua casa em Jerusalém para ir para o Tibete, fugindo do seu noivado. Ele tinha apenas 12 anos de idade e naquela época a tradição é que os meninos tornavam-se noivos aos 13 anos de idade. No Tibete, Jesus aprendeu a cura através da energia das mãos, o que nós conhecemos hoje como Reiki, e também aprendeu o Qigong, que é uma prática integrativa complementar da medicina tradicional chinesa, com alto índice de reconhecimento pelos seus excelentes resultados a nível de saúde energética. Depois, temos o conhecimento de que Jesus partiu para a Índia, onde ele aprendeu as artes místicas e os ensinamentos sobre a reencarnação. Em 1947, na Cisjordânia, foram descobertos mais de 600 manuscritos datados do século 3 a.C. e do ano 68 depois de Cristo. Esses manuscritos receberam o nome de Pergaminhos do Mar Morto e hoje eles se encontram no Museu de Jerusalém. Eles incluíam os manuais de disciplina, inários, escrituras bíblicas, o livro de Isaías, o livro de Enoque, testamentos apócrifos e quase todos os livros do Antigo Testamento. Neles nós encontramos também toda essa parte do processo iniciático de Jesus, quando aos 28 anos de idade ele foi para o Egito, dar continuidade na sua preparação através dos ministérios dos ensinamentos de Tote, nas câmaras da Grande Pirâmide, que hoje nós conhecemos como a Pirâmide de Quéops. Aos 32 anos, Jesus retorna para Jerusalém e também retorna para a Bíblia. Então, quando vemos todas essas informações, vem a pergunta: mas o que aconteceu? Na minha Bíblia não existe essa história de Jesus dos 12 aos 32 anos de idade. E a resposta é: qual Bíblia? Como assim qual Bíblia, Júnior? Só existe uma Bíblia. E este é um grande equívoco das pessoas, pois é mais um dogma da igreja dizendo que só existe uma Bíblia. A Bíblia é uma coleção ou uma compilação de livros sagrados contendo histórias, doutrina, códigos e tradições que guiam os cristãos, baseados na tradição judaica, que é o Velho Testamento, e na divulgação do Evangelho, que é o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens num período aproximadamente de 1.600 anos. O primeiro livro foi o Gênesis, escrito no ano de 1445.
antes de Cristo, e o último livro é o livro do Apocalipse, que foi escrito entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita primeiro em hebraico, depois aramaico. Do aramaico ela passou para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, e só depois ela foi traduzida para todas as outras línguas, inclusive o português. Os escribas eram os responsáveis por fazer toda essa tradução, e naquele momento eles tinham a permissão de poder adicionar texto, excluir texto e manipular o texto. E inclusive existia muita confusão entre as nomenclaturas hebraicas e aramaicas. Somente no cristianismo nós temos 5 Bíblias: a católica, a hebraica, a judaica, a ortodoxa e a protestante. Cada religião criada tinha na sua época uma necessidade, uma interpretação e também um sistema de hierarquia. Codex Sinaiticus, também conhecida como a Bíblia do Sinai, ela foi escrita em greco-aramaico no século IV, no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Acredita-se que ela foi encomendada pelo imperador Constantino quando ele se converteu ao cristianismo. A Bíblia Ortodoxa Etíope, que foi escrita no século VI depois de Cristo, é considerada uma das mais antigas e mais completas do mundo, e suas conexões bíblicas datam de até 3.000 anos atrás. Ela é diferente de todas as outras, porque na sua versão do Antigo Testamento ela inclui o livro de Enoque. Nesta religião, o livro de Enoque ele foi canonizado, por isso ele pertencia à Bíblia. E na Bíblia atual, este livro é considerado apócrifo, ou seja, não canonizado e não reconhecido pela Igreja Católica. Até a ascensão de Constantino como imperador de Roma, os cristãos eles eram muito perseguidos e inclusive mortos, porque a religião cristã era proibida em Roma. Então seus cultos eles eram secretos, não haviam escrituras, tudo era feito oralmente. A mãe de Constantino era cristã, e quando ele teve uma passagem por uma experiência divina na sua conquista de Roma, ele tornou-se também um cristão. No ano de 313 depois de Cristo, Constantino decretou o Édito de Milão, onde tornou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Constantino então passou a ter muita força em Roma. Ele ordenou que fosse construída a Basílica de São Pedro e mudou a capital do Império Romano, que era Roma, para a cidade de Bizâncio, que foi renomeada como Constantinopla em sua homenagem. Os bispos passaram a ter um poder espiritual e moral e tinham ainda o poder da decisão. A Igreja Católica Romana precisava escolher quais textos deveriam ser lidos, quais ensinamentos deveriam ser passados à frente e, principalmente, quais textos seriam aceitáveis e divinamente inspiradores. A igreja começou a se organizar sob 3 pilares: o cânon, o credo e a apostolicidade. Para isso, ela precisava criar uniformidade, ou seja, um documento canônico oficial. Essa canonização ocorreu no ano de 325 depois de Cristo, durante o Concílio de Nicéia. Nesse momento, houveram mudanças nos cultos católicos, porque eles não precisavam ser mais feitos escondidos. Agora eles eram realizados em igrejas, em templos, em basílicas. E com essa mudança, houve também a necessidade de ter mais decoração, de ter mais ornamentos, porque agora toda a elite romana estava indo nas igrejas participar dos cultos, porque ela passou a ser a religião oficial. A nova religião romana, a católica romana, agora precisava criar uma estrutura hierárquica, e ela tomou base como a estrutura do Império Romano. O credo era colocar na Bíblia o que e em que eles acreditavam. O imperador Constantino e outras entidades eclesiásticas, eles ajustaram os textos da Bíblia para atender às suas necessidades, à sua agenda própria secreta e os seus interesses. A Bíblia King James foi uma tradução inglesa da Bíblia em favor da Igreja Anglicana, sob as ordens do rei James I, no início do século XVII.
Como de costume, todas as Bíblias distribuídas na Europa nesta época eram escritas em latim. Na Constituição de Oxford de 1408, a tradução para o inglês foi proibida. Durante a separação da Igreja Anglicana da Igreja Romana, muitas coisas mudaram e novas versões da Bíblia em inglês foram lançadas. A Bíblia King James teve a sua primeira publicação em 1611 e nela não tinham ilustrações, era um tamanho grande, ideal para serem lidas nas igrejas. A Bíblia King James adquiriu fama rapidamente e foi a obra mais publicada na língua inglesa até os dias de hoje. Curiosamente, a Bíblia King James tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Ortodoxa Etíope tem 81 livros. Isso fica claro que muitos ensinamentos foram retirados da Bíblia atual. E isso mostra claramente a discrepância da quantidade de informações e escrituras contidas nas Bíblias. Como acabamos de ver, a Bíblia não é um livro, e sim um compilado de escrituras e testamentos que datam até 1400 a.C. Levando em consideração todas as traduções de idiomas durante esse longo período de tempo, mais a manipulação de textos, alguns sendo excluídos, outros incluídos e outros alterados, nos mostra claramente que a Bíblia oferece uma difícil leitura e entendimento. Esse fator foi crucial para que diversas interpretações fossem realizadas e dessa forma nascessem muitas ramificações na religião cristã. Cada religião tem uma certa interpretação da Bíblia, de acordo com as suas necessidades, as suas crenças e os seus interesses. Essa dificuldade de leitura e entendimento, mais as divergências nas interpretações, fizeram com que os cristãos dependessem da igreja para acessarem esses ensinamentos. Desde o dízimo até a descrença da espiritualidade, a ignorância e a manipulação sobre a nova era, a jornada da alma, os seres de outros planetas e a verdadeira missão como humanos aqui na Terra. Tudo foi articulado contra os cristãos.